Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por acessar o canal. Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje, ela está baseada no texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5. Nós sabemos que quando chega, o finalzinho do livro de Jó, nós encontramos a confissão dele, uma oração, de confissão de Jó. E é interessante porque sabemos que Jó passou por diversas dificuldades, nós sabemos da história dele, a quantidade de coisas que ele perdeu, enfim, tantas dificuldades que ele enfrentou. Sabemos também que, no fim, ele teve sua vida, enfim, restabelecida, restituída, pelo Senhor. E é interessante observar algumas das confissões, alguns dos aprendizados, que Jó aprendeu durante a sua caminhada. E no final do livro de Jó, nós encontramos essa oração na qual Jó confessa: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é sobre isso que nós iremos refletir hoje. É claro, queridos, que aqui Jó não está falando de uma forma literal, certo? Ele não está falando literalmente, ou seja, quando ele fala assim, os meus olhos te veem, o que Jó quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer para nós é que Jó agora conhecia Deus de fato e de verdade. Que antes, outrora, em outros momentos, ele apenas conhecia o Senhor daquilo que ele ouvia falar, certo? Mas que naquele momento ali ele confessava diante do Senhor que agora, a partir daquele momento, ele conseguia enxergar o Senhor de fato, conhecer a Deus na essência, de fato e de verdade. É isso que ele quer dizer com esse versículo. E muitas vezes, e é essa a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje, é que muitas vezes, assim como Jó, nós temos vivido apenas daquilo que ouvimos falar de Deus. Muitas vezes, nós temos fundamentado a nossa fé nas experiências de outra pessoa, de outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente baseia a nossa fé naquilo que a gente ouve de Deus, naquilo que a gente ouve as pessoas falarem de Deus. Muitas vezes a gente fundamenta a nossa fé nas experiências do próximo, seja de uma pessoa que fala de Cristo, de Deus para você, seja nas lideranças, enfim, nos seus pais, enfim. Às vezes a gente deposita, a gente fundamenta a nossa fé nas experiências das outras pessoas. Só que isso é incoerente. Por que isso é incoerente? Porque o chamado de Deus para as nossas vidas foi um chamado de ter intimidade com Ele, de conhecê-lo de fato e de verdade. Eu costumo sempre comparar que a vida com Deus é como um oceano. Quanto mais a gente mergulha no oceano, mais coisas a gente encontra, Inclusive tem lugares que nem foram alcançados ainda pelo ser humano. E a vida com o nosso Deus é do mesmo jeito. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente descobre infinitamente. Quanto mais a gente mergulha na nossa vida com Deus, em conhecer a Deus, mais nós desfrutamos. E isso é infinito. Então, nós encontramos também na palavra do Senhor, nas Escrituras, em outros momentos também, Deus nos chamando a atenção quanto a isso. No livro do profeta Jeremias, por exemplo, nós encontramos o Senhor nos dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus também nos ensina que se nós nos achegarmos até Deus, Ele se achegará até nós. É o que a palavra nos diz lá na epístola de Tiago. E a grande pergunta que fica para nós, para refletirmos hoje é: será que nós temos conhecido ao Senhor na essência? Será que nós conhecemos a Cristo na essência? E isso é importante, principalmente para nós que somos cristãos, que somos protestantes, refletir sobre isso, porque a gente precisa compreender que viver uma vida de religiosidade não evidencia salvação. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, os fariseus. Os fariseus eram religiosos. Eles eram considerados os doutores da lei. Eles tinham conhecimento
da lei, mas eles não conheceram verdadeiramente a Jesus. Eles não reconheceram Jesus como sendo de fato o Messias, como sendo de fato o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então eles eram religiosos, mas eles não conheceram a Jesus na essência. Então, apenas ter uma vida de religiosidade não evidencia que nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, mas essa é uma busca constante, esse é um processo contínuo nas nossas vidas. E tudo muda quando nós entendemos que nós nascemos para conhecer a Cristo, para de fato viver uma vida prostrada aos pés do Senhor, para de fato entender que Ele é o centro e o sentido das nossas vidas. E uma coisa muito interessante, a gente observa também logo abaixo no versículo 6. Jó confessa, que agora ele conseguia ver de fato a Deus, e no versículo 6 ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é que isso nos ensina? Quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais a gente tem consciência da grandeza e de quem é o nosso Deus, mais nós temos também consciência de quem somos, de quão grande é o nosso Deus e o quanto nós somos pó, de quanto dependentes nós somos do nosso Senhor. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, a gente tem consciência das criaturas, e dos servos que nós somos e da necessidade que temos de estar aos seus pés constantemente durante toda a nossa vida. E para finalizar, queridos, a gente precisa entender que essa caminhada e esse desejo de buscar a Deus, que o conhecimento do Senhor, ele nasce da intimidade. Por isso que é tão importante nós priorizarmos a nossa vida com Cristo, a nossa vida devocional para com o nosso Deus. E a gente precisa, como a palavra nos ensina, não somente ouvir a palavra, mas nos tornarmos praticantes, principalmente quando nós observamos aquilo que Jesus mesmo nos ensinou sobre fechar a porta do nosso quarto, buscarmos o Senhor em secreto, ter uma vida dedicada ao nosso Senhor. E desde sempre, irmãos, os meios pelos quais o Senhor estabeleceu para que tenhamos intimidade com Ele foi justamente a meditação na palavra e a oração. E isso não mudou, continua sendo do mesmo jeito, Então, a forma que nós temos de nos achegar até o Senhor sempre foi e e sempre será a dedicação, à palavra, a meditação na palavra e a oração. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter esse mesmo desejo, que nós possamos declarar e falar, assim como Jó falou, que se antes conhecíamos o Senhor só de ouvir, agora que nossos olhos possam ver de fato o Senhor como Ele é. Deixemos de apenas conhecê-lo só de ouvir falar das experiências das outras pessoas com Deus, mas que nós vivamos as nossas próprias experiências com o Senhor e que nós busquemos conhecê-lo e vê-lo pelos olhos da fé. Então, que Deus abençoe a nossa vida e que você tenha uma semana abençoada.